Bom, como a gente está falando de princípios que são que dependem fundamentalmente da mais pura e correta tradição ortodoxa, né, e reformada, ou seja, dos princípios de sola gratia, sola fide, sola scriptura, e tudo quanto nós temos falado aqui tem a ver, sobretudo, com essa primazia da Escritura sobre as interpretações, sobre a experiência, e a base, sendo a base da nossa fé cristã, né, a nossa regra de fé e prática. Então, eu trouxe 2 livros que têm a ver com esse tema. O primeiro é o livro do Franklin Ferreira, Pilares da Fé, que vai falar sobre esses 5 pressupostos da Reforma Protestante, que não são os 5 pontos das doutrinas da graça que nós estamos estudando. Nós estamos estudando, né, obviamente, os chamados 5 pontos das doutrinas da graça, que dizem respeito à questão soteriológica, da salvação do homem. Agora, os pilares da fé, ele diz respeito aos 5 solas, que são o resumo, o substrato, né, a efa de flor de farinha da Reforma Protestante, né? Os chamados 5 solas, que apresentam, eu aqui vou falar, Deus se revela ao homem de forma salvífica somente na Escritura Sagrada, é o sola Scriptura. Pecadores são redimidos somente pela morte de Jesus Cristo na cruz, solus Christus. Somente por meio da graça, a salvação é alcançada, sola gratia. Uma dádiva recebida somente pela fé, sola fide. E tudo para a glória de Deus, somente soli Deo glória. Né? Então, esses são os 5 pressupostos da Reforma Protestante. A atualidade da mensagem da Reforma, mais do que nunca, importante para que você possa compreender adequadamente a sua fé. O segundo, que tem a ver com isso e com as Escrituras, é interpretação das Escrituras passo a passo na exegese bíblica do reverendo Rafael Moré. Na verdade, Rafael Ribeiro é professor de diversos seminários teológicos, atualmente professor do Seminário Betel, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Nova Cidade de São Gonçalo. Ele foi pastor e foi professor da Escola de Pastores, diversos outros seminários, professor do CT Sérgio. Ele é um pastor que está sempre envolvido com a área também acadêmica, a editora Proverbo, uma editora nova. E Rafael, aqui na interpretação das Escrituras, apresenta um passo a passo bem didático sobre como fazer uma interpretação adequada do texto bíblico. Porque não é apenas usar o pressuposto da reforma sola escritura, não é apenas você dizer assim, não, eu acredito que somente a Bíblia é a regra de fé e prática de todo cristão. É preciso, igualmente, com essa afirmação, você também fazer a interpretação correta da Escritura, porque senão você pode fazer uma afirmação correta do ponto de vista filosófico, mas na prática ser completamente diferente a sua prática cristã, evangélica. Então, exatamente. Né? O neopentecostalismo, particularmente, ele é marcado por um movimento que, de forma nenhuma, assumiria que não entende a Escritura como regra de fé e prática. Pelo contrário. A grande maioria. Ainda vai dizer que crê melhor na Bíblia do que os outros. Exatamente. Aonde que está a diferença e aonde que está o erro, a gente entende assim, está na interpretação do texto bíblico. Então, tão importante quanto a afirmação de que somente a Escritura é nossa regra de fé e prática, é a interpretação, contextualização, aplicação adequada e correta do texto bíblico. Então, essas são minhas 2 indicações aí, Leclerc. Beleza. Então, eu vou indicar 2 também. Eu vou indicar primeiro, nessa mesma vibe aí,
Teologia da Revelação, do Timothy Ward, que é uma obra das edições Vida Nova. É um livro que fala exatamente sobre como a palavra de Deus tem sido considerada viva na história da igreja, não é só uma questão literária, né? Porque tem muita gente que olha para a Bíblia só como se fosse um livro, como qualquer outro, né? A Bíblia, o livro de autores comuns, né? Às vezes pega um livro de teologia, como por exemplo esse que você acabou de indicar aí, da interpretação, e dá para o autor do livro de teologia o mesmo peso que dá para a Bíblia. E não é assim que a história mostra, e não é assim que a própria Bíblia vai ensinar. Então, essa ideia do Timothy Ward sobre teologia da revelação é para dar ênfase à inspiração. A relação com a Escritura tem que ser uma relação de devoção. O cristão precisa ter um ato de devoção, né? Inclinar o seu coração, crer na palavra, amar a palavra, se curvar à palavra, até porque a própria Bíblia diz que Cristo encarnado é a palavra de Deus encarnada. Exatamente. Eu vou colocar aqui no YouTube, no canal, embaixo das descrições do vídeo, um vídeo que eu fiz com o Jonas Madureira, onde a gente conversa sobre essa obra aqui, onde ele vai explicar os pedacinhos do livro, é muito legal, então recomendo que você adquira. E vou colocar também um link aqui embaixo das edições Vida Nova, né, para quem quiser comprar os livros que nós indicamos, só clicar, vai direto para o site e a Vida Nova entrega na sua casa. E vou indicar um outro, o Luiz, que é um clássico da literatura cristã, que também agora está na Vida Nova, que é um livro que eu vou dizer o seguinte: se você é crente antigo, já na idade de risco, tendo que tomar vacina da Covid, porque você já está aí já com seu passaporte vencido, e você não leu esse livro, você está com problema, cara. Se você é um crente próximo do chamamento, né? Isso, né? Você vai ouvir, como diz aquela antiga canção, né? Eu vou ouvir Jesus chamar meu nome quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei. Ó, aqui, ó. Fator Melquisedeque, um dos livros mais incríveis da literatura cristã. É verdade. Né? Um livro espetacular do Don Richardson, que morreu recentemente, inclusive, né? E do que esse livro vai falar? Esse livro vai falar exatamente sobre a liberdade de Deus, que é algo que a gente tem falado o tempo todo aqui. Deus não depende de homens e da igreja. Tem inclusive o subtítulo do livro aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ó? O testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Ele vai mostrar na obra que muitos missionários chegaram em lugares remotos e quando lá chegaram descobriram que os caras já conheciam Jesus, já tinham se convertido. Como? Se os missionários não tinham ido lá. Então ele vai falar sobre a liberdade de Deus, sobre a ação global de Deus na história e a maneira como Deus direciona a sua obra. É um livro espetacular. Se você não leu, você está atrasado. Inclusive ele tem uma continuação, né, que é o Totem da Paz. A gente vai falar sobre isso depois. Mas ó, esse livro aqui é bom pra caramba. Vou colocar também um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você adquirir. E quero aqui já aproveitar para dizer para o meu amigo Valdemar Crocker, que é um dos editores da Vida Nova, o Crocker. Valdemar, estou te esperando para fazer as lives, porque a gente vai indicar as lives aqui com outras obras da Vida Nova para que você também possa adquirir. A Vida Nova certamente hoje, né, Luiz, está entre as melhores editoras aí na produção de conteúdo teológico, né, no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, vamos lá, cara? Podemos ir? Podemos. Então vai, mestre, tira a onda. Bom, nós vamos entrar hoje no assunto que é a base bíblica da doutrina da eleição incondicional, e a gente avança até onde a gente conseguir. Eu espero que a gente esgote esse assunto hoje para a gente conseguir fazer aí uma média de dois encontros para cada uma dessas doutrinas, para que o pessoal não seja chamado pelo Senhor antes da gente terminar, né? Ou nós também sejamos chamados pelo Senhor antes de terminarmos com a nossa série aí. Eu fiquei imaginando agora o cara no céu andando triste, né, nas ruas de ouro, assim,
E aí vem um apóstolo daquele e fala assim, mas por que você está triste, rapaz? Eu não consegui terminar o curso. Essa parte da comédia, aí vai virar o Alto da Compadecida daqui a pouco. Bom, o primeiro tópico, então, acerca da base bíblica e das bases bíblicas, eu diria assim, acerca da doutrina da eleição incondicional. Primeiro tópico, então, são as declarações gerais que a Bíblia traz, mostrando que Deus tem um povo eleito, que ele predestinou esse povo para a salvação e, dessa forma, para a vida eterna. Eu ainda não encontrei, Leclerc, a gente pode até falar sobre isso aqui, não encontrei um meio da gente conseguir fazer a citação desses textos bíblicos todos, né? Eu acho que vai lançar para a eternidade, né? Não, você pode fazer o seguinte, a partir das próximas aulas você pode indicar uns versículos específicos. Tem lá 6, assim, não, eu quero destacar esse, aí a gente projeta aqui o versículo. Tá bom, então a gente faz isso previamente. Isso. Mas como vai ficar gravada, a aula está aí gravada, você vai poder acessar, então você vai poder verificar essas referências bíblicas, tá bom? Você que está acompanhando aí com a gente, você depois faz o seu estudo e vai vendo o pressuposto e o texto bíblico. Então, em primeiro lugar, a Bíblia traz declarações gerais mostrando que Deus tem um povo eleito, que ele predestinou esse povo para a salvação e, dessa forma, para a vida eterna. A gente vê afirmações disso no Novo Testamento, a gente vê afirmações dessa verdade no Antigo Testamento, né? Deus escolhendo Abraão, Deus dizendo para Jeremias que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, Deus escolhendo um povo para si, enfim. Então, a promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra por meio do Messias, que seria da linhagem de Abraão. Então, a gente tem aí uma série de afirmações nessa linha. Por isso que a gente sempre fala que para contestar esse tipo de doutrina, a gente vai ter que parar de ler um monte de texto, porque desde o início foi assim, né, cara? Abel e não Caim, Jacó e não Esaú, Moisés e não Miriam, Davi e não seus irmãos. Deus sempre exerceu o seu direito soberano de tomar decisões. Samuel e não Eli. Inclusive, já que você falou desse assunto, Samuel é um caso emblemático, né? Porque ele amava Saul, né? Amava muito o rei Saul, né? Porque viu o rei Saul surgir, e quando Saul se afasta de Deus de forma completa, fica cego, Samuel se entristece porque ele intercede, ele ora, ele clama, ele pede, e Deus simplesmente diz não. Quer dizer, nós estamos falando de Samuel, né, cara? O cara que quando orava, Deus fazia o que ele dizia, mas Deus não assim, como é que eu posso utilizar a expressão? Ele não abre mão da sua vontade e não negocia a sua vontade, né? Para quem acha que o homem tem uma vontade, uma liberdade liberta, eu não sei se é bem essa expressão que o Francisco Tourinho usa no seu livro Calvinismo Explicado, eu não sei se a expressão liberdade libertária quer dizer isso, mas é uma liberdade liberta de qualquer outra circunstância que a transforme ou que a condicione, né? Porque o homem, por mais livre que seja, toda a liberdade do homem é condicionada a determinadas questões. Ele não é livre de Deus, nem de Deus nem das circunstâncias. Somente Deus é o ser totalmente livre. E nesse sentido, quem às vezes advoga que Deus precisa respeitar a vontade humana, se esquece de que Deus também tem uma vontade que precisa ser respeitada. E nessa história de liberdade para tomar decisões, se eu advogo que tenho a minha, Deus não tem a dele, e nessa história, quem é que tem a melhor e a maior, e quem é que pode fazer valer a sua? Sou eu ou é ele? Exatamente. É o ápice da arrogância humana, né? Dizer, como a gente já citou aqui a passagem, né? O barro dizendo para o oleiro
o que ele deve fazer. Exato. Bom, segundo tópico, então, é que antes da fundação do mundo, a segunda afirmação, antes da fundação do mundo, Deus escolheu determinados indivíduos para a salvação. Sua escolha não foi baseada em qualquer resposta ao ato previsto do homem, né, a ser cumprido pelos escolhidos. Logo, a fé e as boas obras são o resultado e não a causa da escolha divina. Por quê? Porque a doutrina dos remonstrantes propunha, né, os discípulos de Armínio propunham que, com base nos estudos de Armínio, que a salvação, ou melhor dizendo, a eleição, ela era condicional porque ela tinha como base a previsão de Deus da fé que o indivíduo tinha para ser salvo. Como se ele tivesse assistindo uma televisão, né? Vendo um filme. Exatamente. Sem intervenção. Sem intervenção, ele olhar e aí ele assistir aquele indivíduo, porque aquele indivíduo tem uma espécie de mérito, tendo a fé como a sua parte na salvação. O que é interessante é que a afirmação, contudo, correta, é que a fé e as boas obras são o resultado e não a causa da escolha divina. Ou seja, até a fé que nós temos é fruto dessa obra do Espírito que é realizada na vida daqueles a quem Deus olhou e elegeu. Por que é que duas pessoas chegam no mesmo lugar, ouvem a mesma mensagem e um se entrega e outro não a Cristo? É a partir do quê? Da capacidade intelectual que um tem mais do que o outro, mas aí você vê homens simples tomando essa decisão e homens cultos não, ou homens cultos tomando essa decisão e homens simples não. Pois é, muitas pessoas que não concordam com a doutrina da eleição vão acabar usando aqueles textos do Antigo Testamento, onde Deus reclama, né? O povo de Israel quebrou o meu pacto, o povo de Israel não me ama mais, o povo de Israel escolheu outros deuses. E aí pega essas falas de Deus como se ao homem fosse dado o direito de escolher, eu quero servir a Deus ou não. Só que esses textos, eles não se referem a uma relação com o Criador. Eles se referem ao permanecer a prática, né, dos pactos, das alianças. Uma relação condicional ali. Ali, né? O acordo não tinha a ver com o novo nascimento, nem com transcendência. O acordo tinha a ver com normas, né? Você cumpre essas normas aqui, né? Que eu te dou bênção aqui, você vai ter saúde, você vai ter prosperidade, etc. Pois é. Né? Então, com base nisso, a gente tem o ponto A. Primeiro, Deus fez a escolha. Você tem aí 1 Tessalonicenses 1,4, 2 Tessalonicenses 2,13, né? Textos que demonstram que Deus fez a escolha. B, que a escolha divina foi feita antes da fundação do mundo. Então, antes de que tudo existisse, no conselho de Deus, Deus então estabeleceu isso, Efésios 1,4, 2 Tessalonicenses 2,13, 2 Timóteo 1,9, Apocalipse 13,8, 17,8. Aí, essa passagem aí, ponto B, vai derrubar aquela coisa do tempo de Deus, né? Que as pessoas adoram falar nas igrejas, né? O tempo de Deus está no tempo de Deus, é o tempo de Deus. Deus é atemporal, né? Porque antes da fundação do mundo não tem tempo, né? O tempo é uma regra que serve para nós. Para nós. Deus existe. O tempo para Deus, ou melhor dizendo, é um momento, né? A eternidade é um momento eterno. É um eterno momento diante de Deus. E nós é que temos uma sucessão de momentos. Isso, que é exatamente. O nosso cronos, né? Mas Deus não tem uma sucessão de momentos. Esse tema é difícil, né? Para as pessoas entenderem, né? A teologia sistemática, né? Pois é, quando a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Olha que loucura, isso é difícil de entender. E também é importante entender porque quando você citou uma situação interessante, Leclerc, porque a gente tem duas perspectivas
do evento, né? Eu, às vezes, nas aulas de teologia sistemática, pergunto quem foi, afinal de contas, que crucificou Jesus. Porque aí alguns dizem assim, não, ele foi crucificado pelos judeus, pelos romanos, né, no período ali, e os judeus anuíram, pediram, etc. Mas e aonde fica o motivo fundamental? Esse é o motivo circunstancial. O motivo fundamental é o propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Isso, como é revelado por Isaías no capítulo 53, né? Agradou a Deus moê-lo. Exatamente. Fazê-lo sofrer. Então a decisão foi de Deus mesmo, num momento do universo, é o decreto, exato. Esse é o conceito de decreto, né? Uma determinação que vai se cumprir, seja na mão dos romanos, seja na mão dos gregos, seja na mão de qualquer um, ela vai acontecer. Agora, essa ideia de você, como você falou, da previsão, de enxergar o tempo, é uma coisa meio mitológica, né? Lembra muito mitologia grega, né? Os oráculos, né? Olhando lá como é que acontece no futuro, né? Como é que eu poderia dizer? É uma helenização da doutrina cristã. Exatamente, né? E o que é interessante é que nessa perspectiva, né, associada àquilo que se tem de conhecimento hoje em dia, onisciência, conhecimento prévio, porque na verdade Deus não tem o conhecimento prévio, Deus tem o conhecimento de tudo. Tudo Exatamente. O que sempre houve está ao mesmo tempo diante de Deus. Verdade. E para nós é uma sucessão de momentos. Mas para Deus ele vê o início de tudo e o fim de tudo no mesmo instante. O que é muito louco, né? Aí por isso que o aluno trava, porque na nossa cabeça isso não funciona. Não funciona. E aí, hoje em dia, sobretudo quando se fala de onisciência, parece que Deus é aquela cartomante com um turbante na cabeça, com uma bola de cristal na frente, que é capaz de... Deus é capaz de saber o que está ali. Deus não sabe o que está ali. Deus decretou, o que está ali está por causa da vontade de Deus. Deixa eu dizer para você o que vai acontecer no seu tempo agora, varão. Olha aí, a profecia, em quantos minutos essa ampulheta aí funciona? Essa é de 4. É 4 horas? 4 minutos. 4 minutos. Bom, legal. Bom, então, o ponto C, então, é o seguinte: Deus escolheu determinados indivíduos para a salvação. Essa é... Tudo que os religiosos mais querem, cara, os evangélicos, profetas, é conhecer o futuro, cara. É conhecer o futuro. Nunca serão. Né? Tem um caso bíblico do Aitofel, né? A Bíblia fala que Aitofel era conselheiro dos reis de Israel, lá no Antigo Testamento, e ele era um cara tão sábio, que diz o texto que a palavra, que as pessoas do tempo de Aitofel entendiam que quando ele falava, eram palavras de Deus. Olha que coisa incrível. E aí ele ficou tão cheio de si, que Deus confundiu a mente dele. Ele fez uma previsão que deu errado. Aí ele travou, bugou e tirou a própria vida. Você vê como é que é a arrogância do homem, né, cara? Exatamente. Bom, então o ponto C é o seguinte: Deus escolheu determinados indivíduos para a salvação. Seus nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Está aí Apocalipse 13:8 e 17:8. É por causa disso que a gente brinca falando sobre a história da teologia da margarida ou a teologia do liquid paper. Eu não sei se ainda existe liquid paper, mas hoje em dia é corretor, né? O pessoal fala corretor, mas na nossa época era liquid paper. Era liquid paper, aquele vidrinho maldito. Lançaram aquele negócio, aquilo era maravilhoso. E tinha uma caneta que apagava também, né? Tinha uma caneta que tinha uma tinta que apagava. Tinha na ponta, assim, tipo uma borrachinha. E a gente brinca dizendo que como é que esse negócio, na eternidade, Deus escreve o nome no livro da vida, mas durante a sua vida você vai lá e pelos seus atos você decai daquela posição, então Deus apaga. Então a teologia do liquid paper era essa, né? Que você tinha o nome do livro escrito no livro da vida, você pecava. Eu já estou até antecipando a brincadeira da perseverança.
Spoiler da Perseverança dos Santos, que é o último tópico, né? Mas Deus escreve e apaga, Deus escreve e apaga. Ou então a chamada teologia da Margarida, porque bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? Tô salvo, tô perdido, tô salvo, tô perdido, tô salvo, tô perdido. A sorte é morrer no momento que tá salvo, porque senão tá perdido. Aí o cara que vive uma teologia dessa, ele tá perdido mesmo antes de morrer. Aí é preferível talvez até morrer mesmo, porque... Não é, cara? Não é, cara? Isso é o terrorismo pior do que qualquer outra coisa. Pois é, aí eu tenho de novo que citar o texto, né, cara? De Êxodo 32, quando Moisés está muito frustrado, né, com o trabalho dele, com o resultado, né? Aí ele diz o seguinte, vou até ler aqui rapidinho, né? Portanto, Senhor, eu rogo a tua misericórdia para que perdoes o meu pecado, ou, caso contrário, risca-me do teu livro sagrado que escreveste. Olha só, cara. E aí a resposta de Deus qual é? O pessoal... exatamente. O livro é meu, pô. Eu escrevo e tiro quem eu quiser. Conversa é essa, mas... É demais, né? Agora, assim... olha o nível, cara, de relacionamento, pra gente ser bem neopentecostal, né? Olha o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus, né, cara? Olha o que ele sabia, cara. Olha só. Exatamente. Coisa de maluco. Coisa de maluco. É verdade. Bom, podemos avançar, então. A letra D. Outro pressuposto com base nesse mesmo pressuposto do ponto 2. A escolha divina não foi baseada em qualquer mérito previsto naqueles a quem ele escolheu, nem foi baseada em qualquer obras previstas realizadas por ele. Então, Romanos 9, aí está RA ou RO, mas é Romanos RM, perdoa. Romanos 9, 11 a 16 e 10, 20. Isso é um texto contundente, que fala exatamente o que você acabou de falar, né? O livro é meu. O livro é meu. Essa é boa, né? O livro é meu. O livro é meu, pô. Eu escolho quem quero, eu me compadeço de quem quero, eu não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus compadecer. Então... Exatamente, tem a resposta é clara. Aquela cena clássica de Jesus, mestre, eu te seguirei, Jesus, você não. Aí ele olha para o outro assim, você, segue-me. É uma cena rápida, né? Mas assim, não é o cara que diz assim, eu vou te seguir. É Jesus que chama. Exatamente. Para salvação, para cumprimento de propósito, tudo isso. Para vocação, né? Para missão. Exato. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vás e deis fruto. Por que você acha, professor, que as pessoas, os pastores, principalmente líderes, têm tanta resistência a esse ensinamento? Olha, eu acho que por dois motivos. Primeiro motivo, Leclerc, é histórico. É filosófico, histórico e filosófico. Né? Nós vivemos um tempo marcado pelas questões antropocêntricas. Então, a gente tem hedonismo, que é o culto ao prazer, é a forma de enxergar a vida naquilo que me faz bem e que eu me sinto bem. Nós temos, nessa pós-modernidade ou modernidade tardia, nós temos o relativismo, né? Ou seja, a questão da problemática por uma verdade absoluta e, sobretudo, nós temos um antropocentrismo que coloca o homem no centro. Então, daí a gente tem as doutrinas filosóficas como o humanismo e tudo mais. Retirar do homem a autoridade máxima de definição das questões da sua vida e colocá-lo debaixo de uma submissão a Deus, um conceito hoje também que não é persona muito grata no meio da sociedade atual e nessa perspectiva humanista,
é a primeira dificuldade que se tem. Então, o homem precisa ser aquele que vai definir o seu caminho totalmente, e é muito difícil de se aceitar filosoficamente um ser superior a ele que determina as coisas, que estabelece as coisas e que dita regras. E essas regras também têm os seus conteúdos lá do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, seus desdobramentos, né? O segundo, Leclerc, o segundo motivo é porque o pessoal também não consegue fazer uma interpretação adequada das escrituras. Não tem ferramenta para tal. Então vai fazer o quê? Vai fazer a leitura com base nesses pressupostos. É interessante quando a gente começa a estudar a questão da teologia reformada, a gente começa a perceber que é uma outra cosmovisão totalmente distinta do que se imagina. Exatamente. Né? Porque você começa a ver coisas que você não via quando se fazia leitura bíblica. Aí você vê assim, mas é Deus mesmo que tem um povo. Eu posso te dizer, inclusive... Deus escolhe um povo, meu Deus, é Deus que definiu isso, foi Deus que fez aquilo. Eu que estive na Assembleia de Deus até os meus 22, 23 anos de idade, tem muitos assuntos da teologia, da doutrina cristã e das escrituras que nós nunca ouvimos. Nunca ouvimos falar de nada disso. Foram apagados da história. Né, nós nunca sequer sabíamos que existia, né, sequer foi mencionado. Só para você ter noção, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a reforma protestante de forma mais contundente foi no ensino médio, quando eu estava estudando história. Pois é. Foi quando eu estava estudando sobre o renascentismo e tal. E aí, nesse estudo de história, na verdade, nem chega a ser no ensino médio propriamente, é um pouco antes do ensino médio, quando eu estava me preparando para fazer concurso militar e tal. E aí, estudando história, eu, como cristão, né, os meus olhos assim se abriram, porque saltou aos meus olhos toda aquela complexidade e os impactos da reforma protestante. Aí, quer dizer, nem se falava desse assunto. Muita gente não sabe, não crê, porque sequer foi ensinada. Não é nem mencionado isso. Eu acho que você está muito certo. Acho que esse ponto número 2 é o mais contundente. A má interpretação e a ocultação, não do cadáver, no caso, né, mas a ocultação da vida. É verdade, da vida. Exatamente. A gente tem essa série de complicações aí, né? Verdade. Exatamente. Verdade. Bom, então, letra E. As boas obras são o resultado e não a base da predestinação. Então, se você ler aí Efésios 1:12, Efésios 2:10, João 15:16, você vai ver que as boas obras são o resultado dessa eleição divina e não a sua base. Ou seja, então, Deus não olhou para frente e viu que a pessoa era boa, nem olhou para frente e viu que a pessoa tinha fé. Não. Como Deus escolheu essa pessoa, sendo uma laranja podre no meio de um cesto de laranjas podres, ele toma essa laranja podre e faz com que essa laranja podre volte a dar um caldo bom, por meio da sua graça. Legal. Então ele faz isso por meio da fé e por meio das boas obras que essa fé no indivíduo irá gerar. Isso aí fica até também, aí vem essa relação entre fé e obras. A gente até falou um pouco sobre isso na semana passada, quando aparentemente há uma dicotomia, há uma autoexcludência entre... Há um paradoxo, né? Isso. Paradoxo entre Gálatas e Tiago. Isso, Gálatas, Efésios e Tiago, né? Os três textos, parece que eles batem de frente. Exato, mas quando a gente vai perceber, um fala até onde alcança a fé, e o outro, que é Tiago, fala quais são os resultados dessa fé genuína na vida de quem por ela foi alcançado. Isso. Né? Então, é preciso a gente entender essa relação aí direitinho. Bom, ponto F, ou letra F, a gente tem a escolha divina não foi baseada na fé prevista. A fé é o resultado e, portanto, a evidência da eleição divina, não a causa ou base de sua escolha. Então,
quando o indivíduo tem fé para crer em Cristo, isso é a evidência, quando ele deposita a sua fé em Cristo, que o seu nome já estava escrito no livro da vida e que ele tinha sido eleito para ser de Deus antes da fundação do mundo. Por isso que, temporalmente, isso aconteceu no momento do seu chamado. Tá? Então, nesse momento em que ele foi chamado, o Espírito Santo, como diz o N. Gruden, né, a conversão ela acontece quando o Espírito Santo realiza a obra de novo nascimento dentro do indivíduo, que estava morto nos seus delitos e pecados, legal, renovando a sua vontade e a inclinando para Cristo com fé, né, que é a confiança, fé e arrependimento dos seus pecados. Então, fé e arrependimento não precedem a regeneração. A regeneração é que vem antes, ou seja, o indivíduo tem nova vida e, nesse momento que o Espírito dá a nova vida, ele também, com essa nova vida, vem a inclinação do coração da pessoa com fé e arrependimento para depositar em Cristo. A doutrina arminiana propõe que o indivíduo responde com fé e arrependimento por si mesmo. A pergunta é, como é que o morto responde por si mesmo e toma atitude antes de ser vivificado pelo Espírito? Então, ele responde com fé e arrependimento, e aí, então, Deus realiza a obra da regeneração, ou seja, do novo nascimento. E aí, a gente percebe que não tem coerência nesse aspecto. E você ensina sobre isso, você lê os textos, você mostra biblicamente como a coisa acontece, e alguns irmãos reagem com raiva, tipo assim, que absurdo, e outros até com deboche, acham engraçado. É como se houvesse mérito. Exato. Não, eu quero ter alguma responsabilidade na minha salvação, eu quero ter uma parcela. Aí surgem os ministérios de evangelização, né? Os caras acham que tem mérito nas conversões, os ministérios de intercessão, né? Acham que tem mérito porque está orando, né? Nada contra a oração, muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a orar, mas assim, só que os caras transformam em ferramentas espirituais de mudança, quando na verdade nada acontecerá se Deus não quiser. Nós já estamos vendo isso nos textos, nós não estamos citando aqui Calvino, Lutero, Armínio, Zwinglio, estamos citando ninguém, estamos lendo só os textos bíblicos, mas é impressionante a resistência, a clareza da Escritura, cara, impressionante. É engraçado quando a gente pensa como é que a coisa mudou em função da evolução, não sei se é evolução, mas evolução apenas no sentido do desenvolvimento histórico e filosófico da humanidade. Porque no tempo antigo, os antigos não tinham a menor dificuldade com isso, em entender que Deus era soberano. Você vê a história de José. Exatamente. Ele tem aqueles sonhos por volta dos 17 anos de idade, né? Era um garoto sonhador, via que seus irmãos, seus pais estavam ali reverenciando ele com alguns sonhos e tal. Isso gerou certa inveja, ciúme dos seus irmãos, também em função de que ele era o caçula, né, de um pai já coroa, então era bajulado, tinha uma túnica diferente dos demais, enfim, ele era o dedo duro em favor do pai, dizia que os irmãos estavam fazendo e tal. Enfim, os irmãos armam aquele salseiro todo com ele, primeiro querem matar, depois jogam num poço e terminam, por fim, vendendo para uma caravana de ismaelitas que está indo para o Egito. Aí ele chega lá, aquela história de Potifar, mulher de Potifar, ele acaba na cadeia e vai ficar lá com essa relação entre o momento em que ele é vendido até o momento em que ele é exaltado no Egito, aos 30 anos de idade. Então, aproximadamente 13 anos nesse salseiro todo acontecendo na sua vida. Verdade. Quando ele dá a conhecer aos seus irmãos, e os seus irmãos estão com um misto de medo e arrependimento, que não é só um arrependimento ali, o que nós fizemos com você? Não, o que nós fizemos com você? Mas o cara agora é o cara do manda-chuva do Egito, ele pode passar o cerol na gente? E aí, né? Então eles vão, choram, aí José diz para eles assim, olha, não chora não. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim.
Mas Deus intentou o bem. Ou seja, Deus retira o bem das ações malignas, maléficas do seu irmão. E aí José, o que fica evidente? Nos nomes dos filhos de José, que os dois filhos que ele teve, né, Manassés e Efraim, Efraim e Manassés, no Egito, não sei se é essa ordem, né? O primeiro, ele bota assim o nome que significa, não me lembro se o primeiro é Efraim ou se o primeiro é Manassés, mas ele bota, o nome significa: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na casa do meu pai. E o segundo filho, ele bota aqui o nome cujo significado é: Deus me fez crescer na terra, porque disse ele, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, olha só, a leitura que ele faz de atos bons e ruins na sua vida, ele coloca na conta da soberania de Deus e entende que, diz para os seus irmãos, certamente foi Deus que me enviou para cá antes de vocês, para que fosse preservada a vida hoje aqui. Então não foram vocês que fizeram isso, não. Vocês fizeram mal, mas Deus já intentava o bem com esse mal de vocês aí. Esse negócio já estava escrito na Escritura. Exatamente, ele fala isso, né? Ele fala... Eu estou citando as palavras dele. Não foram vocês que me mandaram para cá, né? Foi Deus que me mandou, né? Pois é, cara. E na história também, não é só na Bíblia, você vê na história medieval, né? Através dos séculos, que os caras não tinham dificuldade em atribuir a qualquer divindade, né, uma ação soberana. Não é só no cristianismo, outras religiões também, né? Outras crenças, como os gregos, os próprios não tinha influência do humanismo, nem existia. Não tinha. Alguns generais romanos, eles não atravessavam rios com as suas tropas sem antes sacrificar, né, pedir aos deuses que aplacassem a ira, né, dos mares. Os caras tinham temor, eles tinham religiosidade. Os romanos, inclusive, tinham a religião dos seus pais, né, dos seus antepassados, adoravam os seus antepassados. Então os caras não tinham esse problema, mas aí vem a bendita da filosofia humanista, do iluminismo do século XIX, né, cara? Pega o ser humano, coloca o ser humano no centro e nós estamos colhendo aí na fé cristã até hoje. Pois é. Por isso que você hoje falar de depravação total, de que o homem é intrinsecamente mal, é uma mensagem super antipopular. Isso não existe. O homem é bom por si mesmo, quem corrompe ele é o meio, já dizia o filósofo. Exatamente. Né? Outro aspecto aqui, então, letra G, é através da fé e das obras que alguém confirma a sua chamada eleição. Então, ou seja, o indivíduo não pode usar como prerrogativa para a sua vida ou bater no peito e dizer assim, não, eu estou aqui de boa porque eu sou escolhido de Deus. Se você é, de fato, escolhido de Deus, ou você só vai saber disso no momento da sua resposta ao chamado do Evangelho, né, respondendo a esse chamado eficaz na sua vida e evidenciando a sua eleição por meio de uma conversão genuína, uma transformação de vida. Do contrário, é conversa fiada, sai fora, chuta que é laço. Nem que seja filho de crente. Cuidado você, menina, que vai namorar um rapaz e diz, eu sou filho de cristão, eu sou eleito, mas ainda não fui nem candidato. Sai fora desse, que isso aí, ó. Isso é caô. Terceiro ponto, então. Fala, Leclerc, você quer falar? Não, eu ia falar daquele versículo de Jesus, né? Se eu não me engano, é Lucas, onde ele fala que pelos frutos, né? Pelos frutos você conhece a árvore. Né? Exatamente. E aí os caras usam esse versículo para falar de salvação, né? De vida eterna. Né? Porque você tem que dar fruto, irmão. Aí os crentes ficam enlouquecidos, né? Aí faz o caminho inverso, né? Faz o caminho inverso, né? Mas na verdade, quando Jesus cita, quando Jesus faz essa citação, ele não está falando de salvação, né? Ele está falando da hipocrisia da religião hebraica, lá dos farisaísmos e dos seus discípulos. E aí ele fala das árvores, né? Ele diz assim, uma árvore má não pode dar bom fruto. Ou seja, essa religião alucinada e maluca, adoecida, politizada,
Não pode sair coisa boa daí, né? Pelos frutos você conhece a árvore. Ele não está criando uma doutrina. Quantas e quantas vezes se prega sobre isso? Que o crente de verdade tem que dar fruto, porque você não dá fruto, árvore boa tem que dar fruto. Aí fica o crente tentando dar fruto, como você falou, invertendo, né? Aí vem a caridade, as boas obras, não fala palavrão, né? Não vê filme violento, não joga na Mega Sena, não bebe, não fuma. Eu lembro até aquele hino que a gente cantava antigamente na igreja, né? O bom menino não faz xixi na cama. Ah, é? Eu não cantei isso na igreja, não. Eu me converti já. Papai do céu! O que acontece, Leclerc? Isso vai para fora. Eu acho que o mais deletério disso, sabe o que é? É que quando isso vai para fora, isso ainda cristianiza as pessoas ao invés de evangelizá-las. Porque aí você dá uma forma externa. Muitas vezes a evangelização acaba se tornando um ensino de atos e práticas que se deve ter, que coadunem com a fé, mas o indivíduo não nasceu de novo. Então você cristianiza ele, você ensina ele a andar naquele caminho, mas o coração dele está longe daquele troço pra caramba. Ao passo que quando Jesus pega Nicodemos, ele não diz, Nicodemos, legal, você, é isso aí, faz esses negócios que você já faz, né? Que o pressuposto é que Nicodemos era um bom fariseu. Não, ele vira para Nicodemos e diz, tá, amigo, mas olha só, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Pois é, cara, e o que eu acho mais interessante é que assim, as pessoas não prestam atenção. Você falou o quê? Que a resistência à doutrina vem da má interpretação. É isso, cara. Jesus está pregando num sábado, perseguido pelos fariseus, e aí ele pega toda aquela prática dos fariseus, né? E vai dizer, de que adianta você emprestar dinheiro para quem te paga? De que adianta você amar quem é teu amigo? De que adianta? Ele pega toda aquela prática farisaica e vai dizer o seguinte, o que pode sair de bom dessa porcaria de religião? Nada! Uma árvore má não pode dar fruto bom. Agora, uma árvore boa, então Jesus não está falando de salvação, vida eterna, ou de frutos que comprovam salvação. Até porque, Luiz, para eu encerrar aqui a minha fala e deixar você continuar, na própria genealogia de Jesus, não tem ninguém que presta, né, cara? Ninguém que deu bom fruto na vida. E aí é que vem a excelência da graça, o alcance de Deus aos que não merecem. Exatamente, a graça é favor não merecido. Exatamente. Caramba, que maluquice, cara. Dá vontade de desligar a internet. Mas esse é o problema de você cristianizar as pessoas ao invés de levá-las a Cristo. Isso é o problema. Isso. Isso transforma óbvio, né? A pessoa, né? Aí o pessoal vai dizer. Aí responde aqui você, professor. Quem nasce de novo dá bom fruto, né? Responde você agora. Sim. Mas aí é uma questão de causa, é uma relação de causalidade, Dária. A gente não está falando contra isso, não. A gente só está dizendo que o caminho inverso, ele não é verdadeiro. Nem todo mundo que aparentemente der bons frutos dentro daquilo que é entendido como bom fruto, de fato teve uma experiência de novo nascimento. Então, não é essa a questão. Agora, óbvio, se você tem uma experiência de novo nascimento, você vai dar frutos, né? Agora, nem sempre esses frutos serão bons em todo o tempo, né? Senão, do contrário, não haveria como nós cristãos passarmos por momentos adversos, de fraqueza. Quantas pessoas aí... Então, eu não posso fazer uma avaliação também do novo nascimento da pessoa somente a partir do que moralmente ele tem a apresentar. Exatamente. Porque senão, quando o camarada cai ou acontece alguma coisa na vida dele, então significa que essa pessoa não teve a experiência de novo nascimento? Vai ter que sair da igreja, vai ter que mandar ele embora. Não é assim. Mas e é isso, Luiz, que os fariseus faziam quando Jesus fala no mesmo discurso, né? Não julguem
Porque os fariseus faziam isso que a gente está falando agora. Eles julgavam, esse cara não pode, esse cara é imundo, esse cara tem pecado, esse cara não sei o quê. E é isso que as igrejas fazem também, né? Exclui. O que é excluir o cara? Como é que você pode impedir uma pessoa de tomar ceia, por exemplo? Dizer que ela não tem mais comunhão com Deus? Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Não, você não pode mais tomar ceia, você não tem mais comunhão. Como? Exatamente. Então, entendeu. Beleza, Dária. Aleluia, glória a Deus. Não, Dária é uma irmã, assim, fantástica, uma família fantástica. Bacana. E ela tem um filho que hoje em dia é uma preciosidade, um amigão também, Dudu. Dudu é 10, para não dizer que é 1000. Então, olha só, o terceiro ponto, a eleição não é a salvação, mas ela é para a salvação. Isso eu tenho que falar desde o início, né? Fulano então está eleito, está salvo. Opa! Se fulano é eleito, será salvo. Como? Então, assim como o presidente eleito não se torna, esse é o argumento de alguns, né? O presidente, de fato, até o dia da sua posse, assim aqueles que são eleitos para a salvação não são salvos até que sejam regenerados pelo Espírito e justificados pela fé em Cristo. Então tem esse negócio de, não, isso é um eleito, ele vai se converter, ele vai ser salvo. Isso é conversa. Eu só descobri, hoje em dia eu digo assim, graças a Deus, Deus me escolheu. Por que eu falo que Deus me escolheu, Deus me elegeu? Porque eu conheço o meu coração, eu sei da obra que o Espírito fez em mim, eu sei que eu não posso negar tudo isso que aconteceu, então hoje eu olho para trás e digo assim, graças a Deus o Senhor me colocou meu nome no livro da vida. E mais uma coisa, eu olho e digo assim, Senhor, porque eu? Meu Deus do céu, que susto! Porque os meus olhos foram abertos para essa realidade, poderia não estar ali. Tem a música dos vencedores antiga, que você não deve conhecer, né? Não sei por que Cristo me ama. Exatamente. Mas sou feliz, pois me salvou. É isso aí. Então, você sabe que eu tive esse insight, assim, essa iluminação, teologicamente falando, né? Eu tive isso, Leclerc, depois de alguns anos de crente. Um dia eu acordei, de repente, eu fui assim encharcado por essa consciência. Falei, meu Deus do céu, eu nunca fui merecedor, eu não tenho mérito nenhum na minha salvação e o Senhor me salvou. Cara, aquilo ali foi uma transformação também É libertador, né? Libertador, cara, libertador. Então, Paulo mostra que os homens foram eleitos, em Efésios 1:4, Paulo mostra que os homens foram eleitos em Cristo antes que o mundo existisse. Em Romanos 16:7, ele mostra que os homens não estão realmente em Cristo até que se convertam. Daí o fato de a teologia reformada enfatizar prioritariamente a pregação da palavra de Deus por compreender ser este o único meio eficaz estabelecido por Deus para chamar pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo. Há um grande mistério, e por isso nós entendemos que a pregação do Evangelho ela é fundamental para a conversão, no sentido de que é um momento em que o Espírito... E essa chamada do Evangelho, ela pode vir por meio da pregação que você faz, por meio de uma leitura que você está fazendo, de um texto bíblico. No caso de Agostinho, por meio de um panfleto com um texto bíblico que ele jogou fora e ouviu de longe uma criança dizendo toma e lê, e ele pegou novamente o texto e ele leu, e aquilo ali, o Espírito Santo tirou as escamas dos seus olhos e ele teve a experiência da sua conversão naquele momento. Mas que a palavra de Deus, ela é descortinada por meio do Espírito Santo em dado momento. Então, eu me lembro, quando eu penso nisso na minha vida pregressa, eu fico pensando assim, Leclerc, eu me lembro que eu já entrei em igreja, porque meus avós eram crentes da Assembleia de Deus, Silva Jardim. Então eu ia para lá, cara, eu passei minha infância na igreja comendo, quando eu ia para casa dos meus avós, comendo cachorro-quente, tomando refrigerante nas festividades de igreja do interior. Você imagina, eu estou com 51, eu era moleque de 7, 8 anos de idade, 6 anos de idade, isso tem quase 50 anos no interior, em Silva Jardim. Então era aquela coisa fantástica de criança da cidade que ia para a roça, naquelas festas da roça da Assembleia de Deus de Silva Jardim.
Depois eu entrei em igreja evangélica, ouvi mensagem. Ó, se você me perguntar o que foi falado, se a igreja era branca, se o banco era amarelo. Exatamente. Cara, é assim, um branco total. Mas a partir de um determinado momento na vida, quando eu ouvi a mensagem no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Legal, cara. Nosso doido. Mesmo. Responde essa pergunta aqui, professor, antes de continuar. Qual é? Quais são? Os bons frutos vêm... Deixa eu ler aqui no outro. Os bons frutos vêm através... Da caminhada com Deus? Da caminhada com Deus. Os bons frutos vêm através, em primeiro lugar, eu diria, né? Começa já pela transformação que Deus faz, porque a gente só pode dar bom fruto a partir de um novo nascimento. O que isso quer dizer, Ana Lúcia? Do ponto de vista teológico e bíblico, nada de bom que se faça que não seja fruto da fé genuína, salvífica, é uma boa obra e tem valor diante de Deus. É o que Isaías diz no capítulo 64, todos os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia. Isso aí. Então, não tem nada de bom que... Aí você diz assim, não, mas eu tenho um vizinho que é moralmente excelente. Ele só... Olha aqui a nossa fala. Ele tem uma família bem ordenada, ele não tem dívidas, ele é honesto, ele é um cara... não tem vício. Isso, nada. Só faltava ser crente, só faltava se converter. Então, costumo dizer que faltava exatamente tudo. Tudo, exatamente. Porque do ponto de vista moral e social, ele pode ser ótimo. Mas essas obras todas maravilhosas que ele faz, né, ser um bom cidadão, uma pessoa de boa consciência, todo e qualquer pressuposto não está para a glória de Deus. Está para quê? Está para o entendimento de que ele é um indivíduo mais iluminado, um indivíduo mais consciente ecologicamente, pelo entendimento que ele tem maior, não, eu sou uma pessoa mais do bem, porque eu entendo que o amor ao próximo é mais importante. Exatamente. Enfim, todas as suas obras glorificam a si ou glorificam ao ídolo pessoal ou aos seus ídolos humanos. Né? Ele faz isso para o filho, ele faz isso para ser um bom cidadão, ele faz isso para ser um homem destacado na sociedade, ele faz isso pelo sentimento que tem de bondade interna acerca de si mesmo. Então, nenhuma dessas boas obras glorifica a Deus, e isso não é considerado, de fato, boas obras e bons frutos no sentido bíblico. Então, como o indivíduo pode glorificar a Deus com boas obras e com bons frutos? Somente a partir do novo nascimento. Ou seja, nem todo mundo que pratica boas obras está salvo, né? Exatamente. Nem todo mundo que dá fruto está salvo. Então, dar frutos, bons frutos, caminhar com boas obras e bons frutos, não garante salvação. Exatamente. Teoricamente, todo cristão, deveria dar bons frutos. Exatamente. Teoricamente. Mas o fato dele não dar bons frutos em algum tempo da sua vida também não significa que ele é não salvo. Exatamente. Então, o bom fruto não é a melhor maneira de aferir vida cristã em salvação. Exatamente. Lembra que o menor no reino dos céus é maior do que o maior dentre os homens, né? João bateu no nascido de mulher, não teve ninguém igual a João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, você nasceu de novo, aquele seu tatear da vida cristã já glorifica a Deus por menor que ele seja, porque isso tudo é fruto de fé. Agora, eu não estou dizendo com isso, Ana Lúcia, que não é bom ser do bem. É bom ser do bem, entendeu? É bom fazer o que é certo. É bom realizar o que é certo, mas não há uma relação de causalidade entre o que o indivíduo faz e ele é quase crente só por causa disso. Olha, é bom ser do bem em qualquer circunstância, sendo cristão, sendo hindu, sendo budista, sendo ateu. E até porque se você não for do bem, a Bíblia também diz que o Estado é a espada de Deus para a punição dos maus. Então, muitas vezes, o indivíduo também que é do bem socialmente, ele é do bem,
Ele entende muito bem, né? No Brasil também, não sei. Ok. Segue o fio, segue. Olha, no Brasil também, né? Só por causa da afirmação bíblica, porque a gente sabe que tem um Supremo Juiz e que vai chegar um final, vai chegar um momento em que a justiça vai ser instaurada. Ainda que não escatologicamente. Ainda que escatologicamente. Né? Tá lá em Malaquias, diz assim: eles serão meus, diz o Senhor. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e não serve. Né? Então, o mar dará os seus mortos, está em Apocalipse. O Supremo também. Os aviões caídos devolverão os seus mortos lá. As igrejas também, né? Todo mundo vai um dia estará diante do Senhor, né? Que no dispensacionalismo é o grande julgamento do trono branco, né? Todos estarão diante do Senhor de alguma forma, em algum momento. Então não tem jeito. Verdade, Leclerc. Luiz, mais 2 tópicos aí para a gente encerrar por hoje, porque senão a gente não consegue. Senão não vai, né? Então, só tem 2 mesmo. Então, primeiro, ponto 4. A eleição foi baseada na misericórdia soberana e especial de Deus. Ou seja, não foi a vontade do homem, mas a vontade de Deus que determinou que pecadores iriam ser salvos pela misericórdia e salvos da sua ira. Aqui está errado. Salvos pela misericórdia e salvos da sua ira. Aí tem os textos, né? Êxodo 33, 19, Deuteronômio, Romanos 9 e 11. E o 5º tópico é que a doutrina da eleição é apenas uma parte da doutrina bíblica mais ampla da soberania de Deus. As Escrituras... fala. Não, fala de novo aí. Salvos pela misericórdia e salvos da ira. Da ira. Tá, da ira. Deixa eu corrigir. Ira, fala. Pode falar. Da ira e pela misericórdia. Senão, já corrigi aqui. Beleza. O 5º tópico, então, é que a doutrina da eleição é apenas uma parte da doutrina bíblica mais ampla da soberania de Deus. As Escrituras não apenas ensinam que Deus predestinou certos indivíduos para a vida eterna, mas que todos os eventos, grandes ou pequenos, acontecem como resultado do eterno decreto de Deus. Né? O Senhor Deus reina sobre os céus e a terra com absoluto controle, nada acontece fora do seu eterno propósito. Então significa dizer que tudo que acontece, aconteceu e acontece pelo eterno decreto de Deus. Não significa que Deus tenha decretado o mal, que Deus tenha decretado a queda, mas, por exemplo, no decreto da queda, quando a gente diz isso, decreto da queda, não significa que Deus decretou a queda do ponto de vista ativo. Ele ordenou, embora ele tenha dito para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus colocou dentro dele o desejo dele fazer algo contrário à própria lei de Deus. Não. Quando a gente está falando de decreto, por exemplo, a gente está dizendo que Deus decretou permitir a queda. Então, esse é o primeiro ponto. E ao decretar permitir a queda, Deus sabia invariavelmente que, com a utilização da liberdade que deu a Adão, que Adão tomaria aquela decisão, mas Deus não interveio. Interveio, Leclerc, correto? Tá certo. Deus não interveio na ação de Adão. Ou seja, Deus decretou permitir a queda, mas ao permitir, Deus tinha como certo que Adão sabia. É mais ou menos aquela história, né, que você diz assim para aquela criancinha pequena que é o seu neto, que é o seu filhinho, você diz assim, olha, não bota o dedinho nessa tomada. Você de fato não quer que bote, mas você tem certeza absoluta que em dado momento, quando você menos perceber, ele vai fazer aquilo que você gostaria que ele não fizesse. E ao mesmo tempo, você o permite, em até determinada medida, realizar aquilo com determinadas contingências. Ou seja, você deixa ele botar o dedinho na tomada porque é 110, mas se fosse um quadro de luz de 13.000 volts, você não daria essa permissão porque o destruiria totalmente naquele momento. Então, a gente percebe a misericórdia de Deus até mesmo lá quando Deus estabelece os parâmetros da punição. Ele diz assim, vamos retirar esse homem agora do jardim para que ele não tome da árvore da vida, não come e não viva eternamente
nessa condição, né? Porque Luiz, eu vou até pedir para você na aula que vem, se você puder, na abertura da aula, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, e agora com a Covid, né? Esse tema voltou à baila. Queria que você explicasse na próxima aula a diferença entre vontade decretiva, vontade dispositiva, vontade permissiva, exatamente. Queria que você explicasse para a turma quais são as diferenças, né, as diferenças e as diferentes nuances naquilo que se refere à vontade de Deus, para ver se a gente consegue consolidar esse assunto, porque esse assunto está muito linkado à ideia de soberania, de eleição, né? E essa coisa da Covid mexeu com a cabeça dos irmãos, né? Então, por que Deus permite? É juízo de Deus, né? É o diabo? É o diabo. É a queda. Naquele morcego lá? É o fim do mundo. É a escatologia. Então, eu acho que é um tema bacana para a gente abordar. E aí, se você topar, né, já que a gente está no último tópico, já quero convidar todo mundo para a semana que vem ver se a gente resolve essa parada, né? Ótimo. Qual o conceito de vontade de Deus, vontade. E aí você já mostra até aquele livrinho, né, sobre a vontade de Deus, que eu sei que você tem, o amarelinho. Ah, sim. Bacana, ótimo. Bacana. Então a gente termina por aqui e a gente avança, porque de fato aqui a gente termina. Para a próxima semana, o que a gente tem para falar, então, que é a continuação, vai ser o último tópico, né? A teologia reformada contrastada com a teologia arminiana. Então já fica aí. Legal. Nós vamos ver o artigo dos remonstrantes. Bacana. Né? E vamos ver esses aspectos entre arminianismo e o calvinismo, que é o contraste de uma teologia e de outra no que diz respeito a essa eleição incondicional. Legal. E aí você também, e aí você aproveita para dar uma explicada, né? Como é que a visão arminiana enxerga essa coisa da vontade de Deus, né? Eu acho que é muito legal, né? Aqui, ó, essa última frase, ó. Deus não permitiu que Adão vivesse eternamente com aquela condição. Olha, tá vendo? Então, essas questões, elas têm que ser explicadas. Não é verdade? Porque se ele vive eternamente naquela condição, será que haveria a possibilidade de redenção? Ou a redenção estava vinculada já que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, ele assumiria o papel do homem, o protagonismo, e seria o Redentor. E aí a gente especula também, porque é que os anjos que pecaram, eles não têm e não receberam de Deus a possibilidade de serem redimidos, né? Então, eles não foram, mas Deus não permitiu que o homem tivesse uma condição de vida eterna nessa queda. Então, possivelmente, Deus também utiliza isso como uma forma de misericórdia no meio do juízo. Pois é, cara, exatamente. Assim, a gente, na verdade, tem várias coisas para a gente discutir nesse tema, né? Como, por exemplo, a questão da morte, né? Porque muita gente vai dizer, não, porque antes da queda não tinha morte. É relativo, né? Pois é, para ter fruto, para ter árvore, para ter animais, né? Para ter vida, você tem que ter morte, né? Então tinha morte, até porque o homem, macho e fêmea, não tinha ainda se alimentado da árvore da vida, então tinha morte, mas não era uma morte para a queda, ou para a redenção, ou para a condenação. Que morte é essa, cara? Tá vendo? Dá um monte de discussão bacana, profunda, que entorta o nosso cérebro. Mas aí vamos começar pela coisa mais fácil, que é a vontade de Deus. Vamos falar. Se a gente conseguir compreender um pouquinho dessa questão do decreto, né, que ao decretar a queda, Deus não é o autor do mal, porque essa é a discussão. Mas a gente tem de levar em consideração, com seriedade, o seguinte: se Deus não quisesse permitir a possibilidade de queda, era só não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, né? Isso, exatamente. Deus deu a possibilidade. Exatamente. Agora, ao dar a possibilidade, Deus sabe que Adão exercerá mal o seu arbítrio, né? A sua escolha.
Eles tinham isso por certo. É muito sinistro, cara. Ainda tem gente que diz na aula, né? Não, mas quando a gente chegar no céu, Deus vai nos explicar tudo. E se a gente chegar lá, Luiz, fizer a pergunta, Senhor, conta pra gente, por que o senhor tomou a decisão? E Deus pega o microfone assim, não. Mas olha só. Não adianta, eu vou contar, vocês não vão entender mesmo, né? Exatamente. Ou não quer, né? Porque é o que a gente está falando desde o início. Deus tem os seus próprios conselhos eternos, não quer dizer que ele vai compartilhar, até porque o homem continua sendo homem, criatura, o tempo todo. Exato. Continua sendo homem, não vai virar Deus, né? Exato, eu digo para o pessoal o seguinte, que a vida na eternidade certamente vai ser um ensino eterno acerca do caráter de Deus. Nós vamos aprender de Deus todo o momento, né? Não sei se vai ter sucessão de tempo nesse sentido, mas a todo o momento, por toda a eternidade, porque Deus vai continuar sendo Deus e nós continuaremos sendo pecadores redimidos. Cara, olha como é que é a visão. Anjo, não. Nós não viramos anjo, nem viramos Deus, pô. É isso que eu ia falar agora. Olha a visão de João. Independente dos paralelos escatológicos de Apocalipse, né, das comparações, das analogias, do olhar parabólico, né, como se fosse uma parábola, ou daquela característica bíblica do exagero, né, texto hiperbólico, seja como for, o que João vê é uma cidade, cara. Uma coisa urbana, que dá a ideia da vida em continuidade. Dinâmica. Isso, vida em continuidade. Então, é muito mais provável, né? Em vez de você chegar no céu e ficar andando de branco no meio da fumaça, cantando Aleluia de Handel eternamente, é muito mais provável que Deus te dê uma enxada, né? Uma parafusadeira. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para eu concluo a minha contribuição aqui é assim. Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, quando estou dando aula de teologia sistemática, que essa mentalidade que a gente tem do que será o céu, isso é tema para um outro assunto, mas a gente pode deixar em aberto. É outra live. Essa mentalidade, ela é mais católica do que outra coisa, né? Porque, via de regra, o que se pensa quando você for para o céu? Todo mundo acha que vai ser um saco. As pessoas só dizem assim, não, eu quero ir para o céu. Mas não é porque tem convicção de que lá vai ser bom também. É porque tem a certeza que lá é o lugar certo. É o medo do inferno. É o medo do inferno. Agora, o que vai ser o céu? O céu vai ser, primeiro, um lugar monocromático. É aquele branco gelo, não é nem cinza, nem o branco neve totalmente. É aquele branco gelo. Ar-condicionado central a 21 graus, temperatura padrão. Nem 50 tons de cinza vai ter, né? É um tom só, é monocromático. Pelo amor de Deus, isso aí, 50 tons de cinza só no inferno. Não, isso aí não, tá no inferno. É aquela fumacinha de gelo seco de 40 centímetros, você vestido de branco com aquele saião grande, comprido, andando devagarzinho, né? Você andando devagarzinho, por quê? Porque qualquer símbolo de agilidade, né? Parece ser uma coisa... Então é assim... Tem ninguém rindo, não tem ninguém rindo. Tudo contemplativo, apatia, né? Virou estoicismo. Então, são estoicos que estão lá no céu, ou seja, todo mundo assim, lobotomizado, andando devagarzinho assim, ou com um tipo de um Rivotril espiritual. Isso. E outra coisa, canto gregoriano, os clássicos somente. E aí você diz assim, poxa, o céu vai ser legal, né? Eu vou passar a eternidade fazendo isso. Aí você pega a Bíblia... Olha, eu vou falar uma coisa agora, Luiz, que vai gerar pavor na turma. Presta atenção. Não tem Wi-Fi no céu. Sem Wi-Fi. Pois é, rapaz. Aí você pega a Bíblia e eu digo, gente, quais são as metáforas, quais são as analogias? Aí, olha só, é um casamento, né? É a junção da noiva com o noivo. E qual casamento que é? Esse casamento que a gente faz hoje em dia, que não tem dinheiro e aluga 2 horas de um local para fazer, paga o olho da cara pelo melhor salgadinho e o pessoal ainda sai falando mal,
quando vai embora. Não, a gente está falando de um casamento judaico, uma festa que durava às vezes uma semana ou mais, comida, bebida, alegria, festividade. Então, a vida dinâmica, a vida com cores. Lá vem o noivo, né? Ele vem andando pela rua, né? Não é Lá isso? vem o noivo, pô. Poxa, pelo amor de Deus, cara, senão... Pô, João viu uma cidade, cara. Ele viu uma cidade com muros, com calçadas, com praça, e nunca mais você vai pagar ampla, porque não precisa de lâmpada. Jesus é a lâmpada, é a luz. Nunca mais você vai tomar remédio antidepressivo, porque Deus enxugará de todos os olhos toda lágrima. Os textos mostram, finalmente, uma vida urbana perfeita. E não que você tomará um Rivotril espiritual e vai ficar chapado. Né? Não é? Então, graças a Deus por isso. A vida no céu vai ser dinâmica. E outra coisa, Deus continuará sendo Deus. Então não tem esse negócio que eu vou conhecer Deus plenamente. A Priscila está falando aqui que eu estou atrapalhando a sua aula. Priscila, não, mas é assim mesmo. A gente está plantão. Tá certo. Então, vocês que querem saber mais sobre a vontade de Deus, como é que ela acontece, quando é que ela é um decreto, quando é que Deus permite, como é que funciona esse negócio das opções, né? Vai por aqui ou vai por ali, aquele sis, né? Se fizer isso, se fizer aquilo. Então, semana que vem, Luiz, o oráculo da verdade, terá todas as verdades. Deus me perdoe. Como diria para a gente encerrar, né, Luiz? Como diria o falecido aí, nosso amigo Russell Shedd, né? Irmão, eu acabei de perder o meu galardão. O galardão.